Olá, está começando o OAB-DCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil do município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Hélio Barreto, apresento o OAB-DCcast, um projeto com debates, entrevistas com personalidades e um papo aqui descontraído com histórias inusitadas no meio jurídico, sobre a família, as marcas da infância e suas experiências em suas áreas. Hoje, o nosso tema será o fenômeno da desjudicialização e eu gostaria de apresentar a todos os nossos participantes de hoje. Hoje contamos com a visita da doutora Laila Rangel, é uma advogada especializada em soluções extrajudiciárias, pós-graduada em Direito Imobiliário, Registral e Notarial pela Universidade de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul. Escrevente do Cartório Ofício Único de Itaquarema por 7 anos, membro do IMOB por Elas, instituto que reúne as mulheres a nível nacional, que atua na esfera imobiliária. Vice-presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Duque de Caxias e membro da Comissão de Direito Registral e Notarial do IBRADIM. Também temos aqui a ilustre presença da doutora Bárbara Toledo Tabelian, mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior pela Fundação Dom André Arco Verde, em Direito Notarial e Registral pela PUC-MG, em Direito Especial da Criança e do Adolescente pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ex-secretária de Assistência Social de Niterói, Rio de Janeiro também, ex-presidente da ANGAAD e presidente da Associação Civil Quintal da Casa de Ana. E, por fim, a nossa estimada doutora Elisângela Zurita, que é presidente da Comissão de Comunicação, advogada, assessora especial da Procuradoria do município de Duque de Caxias e empresária. Então, obrigado pela presença de vocês. E o nosso tema, como eu falei, é o fenômeno da desjudicialização. Então, na minha condição de apresentador e apresentador, eu já estou interessado em saber o porquê dessa palavra. O que significa desjudicialização? Com a palavra, a doutora Bárbara Toledo. Olá a todos, é uma honra participar do programa e falar desse tema tão importante nos dias de hoje, né? A desjudicialização, já desde antemão eu vou dizer que é tirar da esfera do judiciário a solução dos conflitos de interesses entre as pessoas. E essa medida já vem há longo tempo, através de leis federais que promovem, né, a solução dos conflitos no âmbito dos cartórios, né, do serviço notarial e registral, que é justamente o serviço extrajudicial. Mas é importante destacar que na desjudicialização, uma figura é preponderante na atuação, que é justamente o advogado. Né? A OAB, como parte integrante e importante na administração da justiça, foi garantida como atuante nesse procedimento de desjudicialização. Sem a presença de um advogado, o cartório não pode fazer nada sozinho. As partes não podem se dirigir no âmbito extrajudicial se estiverem desacompanhadas do advogado e assistidas por ele naquelas determinadas soluções de conflito na esfera extrajudicial. E isso vem justamente o divórcio, que não precisa mais ser colocado sobre a mesa do juiz para ser deliberado, decidido, né? As partes, como eu digo, volto a repetir,
com a presença do advogado, podem se dirigir diretamente a um cartório notarial, né, um serviço notarial, e fazer a sua escritura de divórcio. Assim também o inventário, que saiu do âmbito da esfera judicial, foi criada uma alternativa para o inventário judicial, extrajudicial. Certo. E várias outras medidas de regularização imobiliária também, como também a definição dos parâmetros, né, das medições de um determinado lote, uma determinada área imobiliária, que pode agora ser feita no âmbito cartorário, e entre outros, né, que a gente vai falar também, o uso capião, a adjudicação compulsória, enfim, várias medidas. E isso é muito bom para os advogados e principalmente também para os cartórios, sem sombra de dúvida, mas principalmente para o usuário, aquele que está sofrendo na pele com aquele conflito de interesses. As soluções são mais céleres e mais econômicas. Então, eu sou suspeita, boa noite. Eu sou suspeita para falar, eu sou uma entusiasta desse movimento de desjudicialização. A gente estava conversando aqui antes do programa começar. É de comer, é de beber, é de fazer o que a desjudicialização? Por que a gente está falando de desjudicialização na OAB? Ué, meu Deus, eu estou falando sobre tirar do judiciário, sobre não fazer processo. Somos todos, a grande maioria, advogados. Então, joga o advogado no lixo, o judiciário não é nada disso. É pensando justamente no contrário, pensando em... nós estamos dando uma prioridade para a celeridade, dar prioridade para o interesse do cliente. Eu tenho muitas histórias do tempo que eu passei na Defensoria Pública e como as pessoas sofriam com aquilo. Sofriam às vezes 2, 3 anos atrás ali de uma informação. Como é que está meu processo? Ah, meu Deus, como é que está meu processo? Quantos de nós não recebemos todos os dias ligações, mensagens dos nossos clientes? Ah, como é que está meu processo? Olha, não mudou nada. Se passam 2, 3, 4, 5, 6 meses e não mudou nada. É porque o judiciário não quer? Não é porque o judiciário não quer. É porque a grande demanda às portas do judiciário faz com que ele não consiga simplesmente dar conta. Então, assim, esse movimento ele começou já tem alguns anos, não é nada novo, mas que sempre traz inovações. A gente, pelo menos aqui de 2 em 2 anos, vem uma bomba de presente para o cartório e aí chega e bate na porta do cartório e diz assim, então, cartório, agora... um processo de uso capião que demorava 20 anos para ser concluído será feito no cartório. Então, cartório, o divórcio que eu precisava aguardar 2 anos depois da separação para poder dar entrada, está com você. Então, eu sou apaixonada pelo fato de ter a oportunidade de dar uma solução rápida. Quanto às soluções extrajudiciais que eu tanto prezo de vir em primeiro lugar no meu currículo, é por isso, porque eu não sei se os colegas que estão assistindo têm a mesma sensação que eu, mas quando eu estava na faculdade de Direito, eu simplesmente não sabia como que eu ia sobreviver, porque eu tenho verdadeiro horror de fazer audiência. Eu falava, meu Deus, o que vai ser da minha vida se eu não quero ir para o fórum? Sim. Eu estava fazendo direito e eu tinha pavor de fórum. Eu tinha temor de audiência terrível. E quando eu passei pela minha fase dentro do cartório e conheci o mundo extrajudicial, eu falei, opa, peraí, eu vou passar para o outro lado do balcão. E quem sabe eu não vou conseguir usar essa gama de conhecimento que eu adquiri durante todo esse tempo do outro lado do balcão como advogada e promover para o meu cliente soluções em que eu não demande do judiciário. E parece que o legislador teve a mesma ideia que eu acredito que ele tenha se inspirado em mim. E começou a disparar leis uma atrás da outra em direção dessa desjudicialização. Então, sempre que a gente fala desjudicialização, é pensar exatamente no que a palavra diz. Nós vamos tirar do judiciário.
não com mãos de ferro nem nada, mas é que o judiciário está nos entregando ao cartório em confiança e principalmente nas mãos do advogado, como executor desses processos. Olha, eu falo bem assim, toma cuidado. Não, tá certo. Que coisa maravilhosa. Essa informação, ela aproveitar, né, e informar a você que está nos assistindo, querendo formular sua pergunta para a gente, né? Isso aí. Pode começar a enviar. Já estamos recebendo também. Já estamos recebendo. Débora está aqui recebendo. E avisar também o nosso Instagram, né? Se o pessoal querendo seguir, né? Que querendo é o OABDC Oficial, certo? E mandem pra gente perguntinhas aí. Estão chegando algumas. Já temos algumas? Já faremos. Mas o importante dizer aqui é, primeiramente, agradecer vocês duas, né? A nossa equipe. Esse assunto também é especial, né? É algo que você colocou aqui agora. Vai trazer celeridade a todo o processo. Você não tem que esperar um juiz resolver uma situação. E muitas vezes o que a gente vê é que não existe justiça, né, nas decisões. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo, né? A gente sabe que trabalhamos dos dois lados, né? E aí você entender que aquela causa está nas suas mãos e que você pode trazer as partes, né, para resolver extrajudicialmente, é muito mais tranquilo, né? Eu acho que eu vivi a mesma coisa que você. Eu já era um pouquinho mais porreta, eu ia mesmo em frente ao juiz, eu não queria saber de nada, era de igual para igual. Eu nunca tive esse medo. Eu era paga até para fazer as diligências que a gente tinha que ir até o judiciário, bater lá na portinha do juiz e falar, você pode me atender? E muitas vezes a porta era, né, batida na nossa cara, porque isso acontece, infelizmente. Né? Alguns juízes acham que o advogado está muito abaixo deles, existe uma hierarquia, não existe essa hierarquia. Então, muitas vezes você desenha para ele entender e ele não entende, e você começa a falar, meu Deus, estou dando um murro em ponta de faca, como é que eu vou fazer para resolver essa questão? E para mim também, o que veio de melhor, né, para o meu escritório foram os núcleos de conciliação. Então é importante passar novamente para vocês essa bola, porque essa aula que vocês vão dar aqui para a gente é mais importante do que eu estou falando, mas veio de encontro ao meu pensamento também. Quão é difícil bater as portas do judiciário para a gente resolver uma questão, e às vezes tão simples de se resolver, né, que a gente pode resolver exatamente nos cartórios. Então eu passo a bola aí para vocês, meninas. É interessante isso que você falou, doutora Elisângela, porque muitos advogados até temem por essa atuação extrajudicial, por essas medidas fora do âmbito do judiciário, como se o cliente não fosse valorizar o seu trabalho. Sim. Então é mais fácil. Quando tem um conflito, a gente coloca no âmbito do judiciário para o juiz bater o martelo, aí sim o cliente valoriza, vai justificar a cobrança dos meus honorários, porque ele vai ver toda a dificuldade. Mas aí entra o que a senhora falou. E o direito? E a justiça? A justiça, ela vai acontecer também no tempo real. Sim. Quando ela demora muito para chegar a uma conclusão, ela já se torna injusta. Exatamente. O prejuízo já acontece. Então, o advogado... ele não precisa temer isso, porque o que ele tem que garantir para o seu cliente é esse direito, essa justiça, no máximo do tempo real possível. Exatamente. Né? E isso, com certeza, no âmbito extrajudicial se torna viável. Porque é só a gente fazer um levantamento. Quanto tempo demorava um inventário? Quanto tempo demorava um divórcio? Porque tem que ter audiência de conciliação, depois tinha que ter pronunciamento do Ministério Público, e etc. Voltava para a mesa do juiz, para ele concluso, tempo mínimo, conclusos, né, ao juiz. Aí você acha que concluso, não nós, né, da área do direito, que a gente aprende isso logo na faculdade. Mas o cliente acha que vai estar logo concluído. Sim. Não é concluído. O juiz ainda vai ver se existe alguma pendência para ele fazer cobrar um pronunciamento de mais alguém. Então é importante a gente verificar as partes que vão ao cartório de registro civil
para contraírem o matrimônio, né? Apresentam ali os documentos, é feita uma avaliação das suas condições para aquele casamento, são as mesmas partes adultas que podem deliberar o seu divórcio, também no âmbito extrajudicial, sem que o juiz esteja ali definindo aquela situação. E isso restitui algo valoroso para as partes, o seu próprio empoderamento, o diálogo, a solução, autonomia, né? Exatamente, a solução. Eu queria falar uma coisa, até para a gente poder abrir assim um parênteses que vai nos direcionar no sentido de uma evolução da nossa conversa sobre desjudicialização. Porque se eu começar a abrir aqui só com a fala da doutora Bárbara, já eu me lembrei de um processo de inventário que eu requeri a extinção para que eu fizesse ele na via extrajudicial, e o juiz disse que não, porque eu já cheguei muito longe. Então, não. Eu tenho que continuar com o processo judicial. Eu nunca vi um negócio desse. Eu agora fiz novamente. Falei, não estou acreditando. Eu falei para o cliente, olha, o juiz aqui nessa decisão enorme, ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu não sei o que a sua advogada te disse sobre fazer esse inventário em cartório, mas você já chegou longe demais para acabar com o processo. Vai fazer o processo. Eu passei por isso esses dias. E só no curso desse processo, o processo era inventário do pai. O pai faleceu, abriu-se ali aquele processo. A mãe já morreu no curso do processo, um dos filhos já faleceu, de tanto tempo que demora. Nossa. Mas o que eu queria conversar com a doutora Bárbara era o seguinte, quando a gente fala de desjudicialização e fala dessa atuação do advogado junto ao cartório e no cartório como se fosse o judiciário, que não deixa de ser, existem duas grandes premissas que a gente vai priorizar na identificação dessa possibilidade de trabalhar ou não no cartório. Uma dessas premissas é capacidade e a outra é que haja acordo entre as partes. Se não houver acordo entre as partes, se aquelas partes não forem capazes, eu não consigo avançar em detrimento do cartório. Só que agora a gente passou recentemente por uma reformulação do Código de Normas que trata, para quem não sabe, a Corregedoria, ela tem o seu próprio Código de Normas, ela tem um Código de Normas que vai reger a atuação do cartório no âmbito extrajudicial. Vale a pena ler o Código de Normas, porque ali consta, inclusive, a forma como você vai fazer os procedimentos. Mas veio algo muito interessante, a senhora estava falando sobre divórcio e sobre inventário, sobre a possibilidade de se fazer isso mesmo que haja menores. A gente sempre pensa assim, inventário e divórcio no cartório somente se todos os filhos forem maiores, todos os filhos forem capazes, e hoje a gente passou por uma reformulação, então abrindo mais um precedente. Então eu queria saber assim da senhora, como que os cartórios já estão começando a receber essa reformulação do Código de Normas em relação à possibilidade de admissão do divórcio com filhos de menores. Então, vamos lá. Inicialmente, só foram contemplados na desjudicialização os procedimentos de jurisdição voluntária. Aqueles que havia, assim, um acordo entre as partes, né? Não havia questões assim de proteção de um interesse maior, direito público, como o direito da criança e do adolescente, que exige um pronunciamento do Ministério Público e etc. E de outras pessoas com alguma incapacidade, como os interditados, né? Pessoas interditadas. Então, inicialmente foi dessa moda, né? Só os de jurisdição voluntária. Depois eles foram se dando conta e ampliaram as próprias decisões judiciais questionadas pelos advogados, chegaram a produzir jurisprudência e até decisão no Superior Tribunal de Justiça de que até mesmo diante de um falecimento do proprietário, né, de um bem que tenha deixado testamento
esses herdeiros podem fazer um inventário extrajudicial. Porque eles foram vendo que o testamento nada mais é do que uma escritura que é a última declaração de vontade daquela pessoa que era dona daquele patrimônio, e ela já organiza, ela delibera como ela quer que aquela herança seja partilhada, como aquele patrimônio dela seja partilhado. E que não teria cabimento submeter isso à apreciação do judiciário, né? Porque estaria justamente violando uma norma cogente que o testamento é a última declaração do testador, que tem que valer após sua morte. Quer dizer, é um conflito aí entre normas, certo? Então eles já começaram, mas quem provoca isso? Para chegar a essa conclusão, a essa jurisprudência? Os advogados. E aí eles chegaram a essa reforma legal. Não deveriam, né? Exatamente. Já está ali a última vontade, né? E aí isso foi ampliando, que hoje, em caso de haver pessoa incapaz, um interditado, ou um menor, né, uma criança, adolescente, como herdeiro, ou até, em caso de divórcio, como filho, você deve pedir autorização, um alvará judicial, que é algo muito mais rápido, no caso do inventário, apresentando um plano de partilha, né? E no caso do divórcio, também pedir esse alvará judicial, essa autorização, apresentando um plano de regulamentação de visita, de pensão, como ficaria aquela situação com as crianças, e mediante esse alvará, o notário poderá lavrar a escritura de inventário ou a escritura de divórcio, né? Porque as pessoas são capazes, adultas, o casal, no caso do divórcio. Ele já tem acordo quanto à partilha de bens, no caso de terem bens, mas por terem filhos menores, eles tinham que submeter esse divórcio ao judiciário, e agora basta essa autorização falando: nós estamos de acordo com relação à pensão, que eles sabem dos seus deveres de pagamento de pensão e do exercício do direito de visitação, mas apresentam esse plano, pedem essa autorização e, mediante alvará, o notário está autorizado a lavrar a escritura. Isso é muito mais rápido, porque se submete isso à justiça, como a doutora Laila falou, herdeiro morre, no caso de inventário, criança cresce e as coisas não são definidas. Exatamente. Né? E aí não acontece a justiça em tempo real. Sim. Isso que nós temos que demonstrar para as partes, para os usuários, e eu acho que as pessoas nessa era da tecnologia, da informação rapidamente acessível, né, que todo mundo sabe o que está acontecendo, a guerra da Ucrânia, informação em tempo real, um acidente que paralisa o trânsito. Sim, sim. As pessoas também querem as soluções rápidas nas suas vidas, para poderem viver um novo capítulo das suas histórias. Com certeza. Na relação matrimonial, tem a comunhão de bens, né, a separação de bens. E como é que está esse tema hoje, para poder fazer um inventário, no caso? Esse tema é definido por lei, o regime, quer dizer, as pessoas podem optar pelo regime de bens que elas escolhem para contrair as núpcias, o matrimônio. Se quiserem um regime fora do comum, né, que é o estipulado pela lei, que é o normal, quando a pessoa não declara, naturalmente ela está casando ali pelo regime da comunhão parcial de bens. Mas se ela quiser um outro regime, ela tem que declarar. E isso já era muito antes definido, que essa declaração seria feita por uma escritura pública de pacto antinupcial. Dúvida, né, na hora da partilha até de bens, né, sobre isso. Né? Não, mas aí tendo o regime estando definido, nós, advogados e tabeliães, nós temos que seguir o que a lei estipula de cada regime, está na lei. Como que fica a comunhão parcial, como que fica quem é casado com a comunhão universal, a separação total e entre outros. O que está em causa agora é a questão da mudança do regime no curso do casamento.
Se a doutora Laila quiser falar um pouquinho. Talvez até isso mesmo, que possa demorar muito tempo, por esse motivo vem a desjudicialização, que isso abrevia, né, o processo todo, né? Ah, sim. Eu acho que essa pergunta, desculpa, mas é importante até colocar uma perguntinha aqui, porque tem muita gente já, e vai de encontro com o que ele está falando. Essa pergunta é para a doutora Bárbara. Ele está perguntando aqui, o Eduardo, está perguntando quais são os métodos adequados para a desjudicialização. Neste caso que ele está falando da separação, como é que faz essa parte, né? O que a gente precisa, quais são os métodos que a gente precisa para exatamente o que ele perguntou? Olha, a pessoa quando vai casar com outra, ela tem que se dirigir a um cartório de registro civil, vai apresentar ali os documentos dela, que serão recebidos pelo registrador e examinados para ver a questão também da capacidade. Não pode uma mocinha ou um rapazinho menor, adolescente, casar, né? Tem que ter aí uma autorização dos pais, tem que entender o que aconteceu, certo? Mas, estando tudo ok, eles vão ali declinar qual o regime de bens que eles desejam contrair aquelas núpcias. E caso não seja o regime, eu falar o normal, o comum, que eles queiram fazer algo diferenciado, eles vão ter que fazer uma escritura. E aí eles podem se dirigir ao notário, né, que é um tabelião, um cartório de notas, para fazer essa declaração de vontade. Queremos nos casar com o regime da separação total, por exemplo. E aí isso vai ser levado ao registrador civil e na hora da efetivação do matrimônio vai ficar constando na certidão de casamento esse regime. Puxando sardinha para o nosso lado, aqui para o advogado, isso é um serviço, tá? Isso olha só, o nosso mal é achar que o advogado só serve para fazer uma coisa, só para fazer processo. Assessoria não é gratuita, tá bom? E aí, nós temos agora uma onda de mudança de regime de bens, tá bom? É impressionante. São pessoas que acordaram durante um casamento e falaram assim, meu Deus, peraí, eu sou casado pelo regime da comunhão parcial de bens. E o que isso significa? Isso significa que tudo que eu adquiri onerosamente durante o meu casamento vai se comunicar com a minha esposa, vai se comunicar com o meu cônjuge. E como é que vai ser isso? E realmente a gente tem tido essa onda de alteração e as pessoas tentam dar um pulinho no regime de bens. Eu já vi e já fui muito questionada sobre a possibilidade de, olha só, mas eu estou comprando sozinho. Eu estou adquirindo sozinho, ela não está adquirindo comigo. Quando é o momento certo de verificar isso? Vai se casar? Olha, eu vou me casar e eu sou um empresário. Eu tenho uma empresa, eu presto serviços, eu tenho uma empresa que faz negócios imobiliários, como é um caso de muitos que a gente conhece. E já aconteceu com um cliente meu, ele falou assim, olha, eu vou me casar. E eu tô preocupado, eu posso casar, assim, só casar mesmo? Eu falei assim, olha, eu vou te falar, vou dar o nome dele de João. Eu falei assim, João, o negócio é o seguinte, meu bem, você é um construtor. E daí a gente torce, né, que dê tudo certo, mas não deu. O seu processo de divórcio vai envolver uma gama de patrimônio que realmente não tem nada a ver com a tua ex-cônjuge. E como é que isso vai ser? Isso pode te prejudicar. Então, tanto o planejamento sucessório quanto esse planejamento matrimonial, ele é muito importante. As pessoas não sabem que elas podem escolher o regime de bens e facilmente se dirigir sem constrangimento nenhum a um cartório e falar, olha, eu quero fazer uma escritura de pacto antinupcial para que seja definido esse regime de bens antes do casamento e não haja um problema de confusão patrimonial no meio do caminho. E tanto para o bem quanto para o mal, né? O pessoal já pensa logo, pacto antinupcial, a pessoa quer separação total. Não, às vezes ela quer uma comunhão total de bens. Exatamente. Né? Não é meu bem e meus bens, mas ela quer uma comunhão total de bens. O momento de fazer isso é antes de casar.
Tem como fazer depois, né, através do processo cabível, que é onde é feita a alteração patrimonial, que é uma alteração de regime de bens, que é uma coisa muito séria, porque ali você estabelece um marco da onde você vai contar para não haver confusão patrimonial. Imagina, vem casado durante 20 anos pelo regime normal, né, da comunhão parcial de bens, e de repente separação total de bens. Olha só, se eu não tenho um marco ali, um documento, né, temporal que estabelece Sim. daqui para frente a separação. Não tem como eu retroagir e mudar tudo que veio do passado mesmo, porque ninguém pode alegar desconhecimento de lei. Quando a gente vai casar, eu sei que é um momento de emoção. E lá no cartório a pessoa já vai, eu costumo dizer que quando a pessoa chega no cartório ela já chega estressada. Não sei por que chega estressada no cartório. Ela deveria chegar estressada na prefeitura. No cartório ela chega estressadíssima e ela já está reclamando de pagar aquele valor e de tudo. E ela nem presta atenção no que está sendo dito. Então, assim, uma dica aí para os colegas. Ofereça também esse serviço, tanto de assessoria na questão patrimonial e em projeção matrimonial, quanto um planejamento sucessório através de holding. Perfeito. Enfim, vale a pena, e aí a gente fica dentro da atuação extrajudicial, essa dobradinha cartório advogado, que faz muito sucesso e dá muito dinheiro. Olha quanto a gente precisa de um advogado, olha o quanto o advogado trabalha, né, até antes do processo, porque é aquilo, né, realmente o que a doutora Bárbara falou é muito verdade, porque as pessoas, os clientes acham que o advogado só está trabalhando se ele estiver lá no fórum, né, fazendo alguma coisa. E não é, gente, tem muito antes, o que você vai estudar ali do problema, exatamente o que a doutora Laila está falando, que é isso, se fizer uma assessoria antes de qualquer coisa que essa pessoa for fazer, né, no mundo. Eu acho vital, né? Olha, a doutora Laila contou esse caso, né, essa preocupação de fazer um pacto antinupcial. Essa semana nós tivemos no cartório um caso muito interessante, que as pessoas, o marido e mulher, né, primeiro conviveram, depois casaram-se e seguiram um regime normal, que é o regime da comunhão parcial. Já tem filho em comum e muito tempo já de casamento. Mas no período que eles conviviam, né, quer dizer, quando começou a convivência, o cônjuge, ele já trouxe, o esposo já trouxe um patrimônio, onde a esposa passou a viver, né, onde nasceu a filha do casal. Olha, enfim, a confusão nascendo aí. Confusão patrimonial nascendo. E essa pessoa teve quase à beira da morte e conseguiu, com muita dedicação da esposa e da filha, dar a volta por cima, e de Deus também, dar a volta por cima, e está aí viva e firme e forte. E ela parou para pensar, se acontece de eu falecer, o bem vai ser dividido pelos meus herdeiros, que são a minha filha, com certeza, mas os meus 2 filhos do casamento anterior. Só que na partilha do casamento anterior, aquele imóvel havia ficado com ele. Só que quando ele casa, o imóvel é só dele, não comunica com a esposa. E ele resolveu, e ele viu que esposa maravilhosa ele tem, que ela não casou pelos bens, ela casou para ser esposa de verdade, cuidando dele, passando não sei quantos meses no hospital, sendo a segurança dele, é amor. E ele falou, eu tenho que resguardar esta minha filha, que também é adolescente, e a minha esposa, como eu talvez resguarde a minha esposa através da minha filha. E foi dada a orientação justamente dele nomear a esposa dele como herdeira testamentária dele, da parte disponível. Isso é um recurso que pouco eu vejo sendo utilizado. O testamento, que ali, e ele ainda fez uma substituição, a esposa vindo a falecer antes dele,
a filha se subroga na condição de herdeira testamentária da parte disponível. Ele não pode mexer na outra parte, que os filhos todos são herdeiros necessários, vai ter que ser repartido entre 3. Mas ele cria esse status, né, de herdeira à mulher. Sim. Então ele garante o patrimônio a maior até para a mulher, porque ela vai ser herdeira dos 50% dele. É um desejo expresso. Enquanto o restante dos 50% vai ser dividido por 3. Lembrando. Então, isso é algo mais em conta, não é uma escritura de doação. Sim, sim. Entendeu? E isso vai facilitar ainda mais agora que, mesmo havendo testamento, inventário pode ser extrajudicial, isso vai facilitar em muito quando ele vier a falecer, a partilha do patrimônio, favorecendo com quem ele pôde contar, né? Que foi a esposa. Eu Pode tenho falar. uma frase que terminou, eu terminei meu TCC com essa frase que eu adoro e eu levo ela para os meus dias, que é: o direito segue o homem e não o contrário. É verdade. Na verdade, a frase em si é falando sobre a propriedade serve o homem, mas o direito serve ao homem e não ao contrário. Nós vemos a vida acontecendo e o direito acompanhando. Porque se nós ficarmos, olha só que coisa interessante, a vida aconteceu e o direito seguiu a vontade das partes, seguiu a necessidade das partes. Hoje a gente vê até uma preocupação do próprio legislador em inovar para poder fazer o direito acontecer na mesma velocidade em que a vida do homem acontece. Eu acho isso fantástico. E eu queria aproveitar, não chegou pergunta nenhuma para mim, eu queria, antes de falar qualquer coisa, chegou uma aqui, hein, para você. Dizer que João não casou. Eu não sei se eu apavorei ele com esse negócio de pacto, mas isso eu queria deixar bem claro. João está na pista. Ele não Para casou, bom entendedor, meia palavra basta. Pronto. João está na pista. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu traumatizei ele. Mas é só isso. Coitado. Porque eu fico constrangida de ver o direito ser exercido. O que eu mais gostava na faculdade era de direito penal, não sei o que estava na minha cabeça. Porque eu falava que ali nós não víamos a justiça, víamos o direito. Porque a justiça, infelizmente, no judiciário, para fins penais, ela é a vingança. Mas via acontecer o direito. Eu nunca imaginei que fora do judiciário eu veria o direito acontecer. Exatamente. Fala aí, doutora Elisângela. Não, eu estou muito feliz de escutar essas histórias, porque assim, é o extrajudicial acontecendo. Olha aí, o fato real que ela trouxe. Não precisou de muita coisa para exatamente fazer aquilo que era de vontade da pessoa, mas tão perfeito, né, que ele colocou e deu o direito primeiramente à esposa, depois à filha e deixou ali no testamento, né? Então isso gente, é muito rico. Isso a gente precisa para todos que estão né? assistindo a gente aqui e muito importante dizer que não será um só podcast, uma só vez que estaremos aqui falando exatamente desse tema, né? Mas gente, olha só. Antes de tudo, assim, tem uma perguntinha especial para você. Vamos ver se você consegue responder. Doutora Laila, quais são os aspectos da desjudicialização no Brasil? Então, o que tem aí para a gente falar em números? Você tem esses dados? Então, eu fiz uma pesquisa recente. Eu estava olhando o relatório eu vou falar do nosso estado, do TJRJ. E a redução, de acordo com o relatório do Tribunal de Justiça, de 2020, dezembro de 2020, a redução dos processos cíveis em trâmite no nosso estado, de 2018 para 2020, foi de 30%. 30% é muita coisa. Muita coisa. Sim, de verdade. Sim. Eu estou evitando de falar de uso capião, embora seja a menina dos meus olhos, mas porque eu acho que a uso capião merece um programa, 10 programas especial inteiros para uso capião. Uso capião é vida, mas vai ficar para outro dia. Mas a uso capião
Em termos de tempo, por exemplo, eu tenho um processo de uso capião na justiça, em que eu tenho vários clientes que chegam para mim, por exemplo, com processos que se iniciaram em 2002, em 2006, e os processos estão longe de terminar, sequer os órgãos públicos foram notificados. Então, esse processo ele teria aí, em regra, mais 5 anos, pelo menos até que ele fosse encerrado. Nós fazemos um uso capião em, no máximo, 6 meses. Então, nós estamos falando em proporção, e eu posso falar de carreira, eu já fiz processos meus, Laila, mais de 400 imóveis regularizados através do uso capião. A doutora Bárbara está aqui, eu também não vou tirar a vez dela de falar, se vangloriar, porque ela Com tem certeza. que se vangloriar. O cartório da doutora Bárbara é um dos cartórios que mais registra o uso capião no estado do Rio de Janeiro. Que maravilha. Se eu não me engano, é o 7º, não é isso? Então, assim, é com muito Era o orgulho. 7º do Brasil. Era o 7º do Brasil. Então, o que acaba acontecendo? Nesse viés da desjudicialização, nós temos que falar tanto em relação à redução dos processos na justiça, que não beneficia somente o cliente que opta pela via extrajudicial. Não só opta, como também precisa ir para a via extrajudicial, porque às vezes sobre aquele imóvel já existe um negócio. Eu já vendi o meu imóvel, agora eu tenho que regularizar para efetivar a minha venda de maneira definitiva. Então, assim, primeiro, eu dou para quem opta pela via extrajudicial essa redução de prazo. Em números, eu acredito que a gente não consiga mensurar, mas em contrapartida é só observar um processo de uso capião de 10 anos que se torna em 6 meses, um divórcio de 5 anos. Eu vou falar do meu divórcio. O meu processo de divórcio demorou 3 anos. 3 anos. Só saiu porque eu fui lá, bati na porta do juiz e falei assim: pelo amor de Deus, o meu casamento está marcado. Ele falou: você está se divorciando, minha filha? Eu falei: mas eu já estou me casando de novo. Eu preciso da entrada no meu casamento civil. Vocês estão demorando muito. Eu caso, doutor. Excelência, eu caso. É isso que eu faço. Então, por favor. Então, assim, um processo judicial de divórcio demora, em média, aí, de 3 anos a 4 anos, dependendo do que for tratado ali. Sim. Se não tiver acordo muito mais. As partes, é sem tempo. E no cartório, providenciando as certidões, providenciando o recolhimento dos impostos. Eu não sei, a título de curiosidade, impostos. Hoje você trabalha o seu imposto, você lança o seu imposto. Eu amo essa evolução. Todo mundo está migrando para o virtual, isso é fantástico, porque dentro do seu escritório, dentro da sua casa, se você já estiver tanto no virtual que está dentro de casa, você lança o imposto do seu inventário. Sim. Você mesmo entra lá na Secretaria de Fazenda e informa os dados sobre sua responsabilidade e vai gerar o imposto automaticamente, algo que demoraria na Justiça pelo menos 1 ano, porque vai para a Secretaria de Fazenda, volta da Secretaria de Fazenda, vai para a Fazenda, volta para a Fazenda, vai para a Fazenda, e está errado, e não constou ali por equívoco da parte. Tem um colega, eu vim aqui até conversar com o secretário para poder falar com ele: poxa, por favor, essa partilha foi em agosto do ano de 2021, em agosto de 2021, foi direcionada para o lançamento dos impostos. Nós estamos em 2023. Em 2022, chegou lá, aí eles falaram: não, peraí, tem uma conta aqui que não consta o valor. Não podemos fazer os impostos. Volta. E agora, em 2023, nós estamos em março. Esse processo não voltou para lançamento de impostos de novo. Quando, na verdade, você, advogado, pode sentar e fazer o lançamento do seu imposto, levar no cartório, fazer a declaração de herança por escritura pública. E fala, doutora. É porque eu estou pensando uma coisa a partir da sua fala que é muito importante que seja dito. Você disse o número de uso capião que você conseguiu efetivar.
mas é importante que seja destacado que o uso capião ou qualquer outro procedimento referente à desjudicialização, o advogado tem que atuar perante o cartório igualmente, com a mesma diligência que ele faz perante o judiciário. Porque ele tem que instruir aquele pedido dele com o máximo de documentos, né, afetos ali a comprovação do que ele defende, do que ele está requerendo, né? Se é divórcio, se é inventário, se é uso capião, se é adjudicação compulsória. Então, não é porque a lei deferiu ao advogado esse papel. Olha que papel relevante. Ele instrui, ele prepara, ele dá assistência ao seu cliente e leva ao cartório. O cartório passou a ser instância equivalente ao judiciário, mas sem aquele distanciamento que foi colocado aqui, né, pela própria função do juiz, né, por ser um poder, né, da nossa tripartição de poderes. Sim, sim. Mas o cartório está próximo, acessível ao advogado, sempre de portas abertas. O cliente, ele próprio também tem acesso, mas não pode se perder essa diligência. Com certeza, os seus processos foram possíveis de serem efetivados porque houve uma instrução comprobatória adequada, exatamente, robusta. Porque aí está o trabalho do advogado. Ele vai apresentar todo esse levantamento junto ao cartório, que aí vai consumar o trabalho do advogado. Por isso que também o cartório não pode fazer nada sem um advogado. Mas não se pode perder de vista esse trabalho de diligência, de instrução do seu pleito. Nosso papo tá incrível, né? Tá incrível. Mas vamos encerrar? Ih, gente, que pena, já? Pois é, a gente, infelizmente, nós vamos... Porque o tema é muito bom, muito importante. Né? Nossa, agora que eu ia contar o segredo. Não acredito. Olha, exatamente, vai ser bom porque todo mundo vai vigiar. Quero saber o segredo da doutora Laila. É o segredo da doutora Bárbara que eu ia contar, não é? Esse então não conta. Gente, então vamos encerrar. Nosso programa está terminando. Provavelmente deviam ter mais perguntas, né? Mas temos a gente vai deixar muitas perguntas, vamos passar para canal, né, isso, YouTube, para né? As doutoras, para elas responderem, né? E a gente vai enviar para vocês, ok? Podem ficar tranquilos, tá? Então eu gostaria de já me posicionar, né, para o final, agradecendo vocês duas. Muito obrigada pela participação. A gente sabe que teremos muito mais, né? Sim, vem aí o OAB Cast extrajudicial. E a gente vai falar aí muito ainda sobre esse tema. Então, muito obrigada em nome de todos aqui, né, da comunicação, da Comissão de Comunicação e do Dr. Wagner. Agradeço muito a presença de vocês duas. Muito obrigada. Muito obrigada, equipe. Gostaria de deixar também as palavras da senhora, da doutora, as considerações finais, querendo. Eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar mais uma vez a doutora Elisângela, a equipe do OABcast, DCcast e principalmente o presidente da Ordem, Dr. Wagner, por essa iniciativa. E dizer que eu acho que hoje foi um bate-papo de muita esperança e de muito trabalho para frente, né? Para a gente experimentar esse universo maravilhoso onde a justiça poderá ser feita mais a curto prazo. Com certeza. Muito obrigada. E eu também faço as palavras da doutora Bárbara como se fossem minhas. Agradeço demais poder estar aqui nessa mesa, falar de algo que nós amamos, que é o nosso trabalho, mas que também é o nosso prazer. E convidar vocês para uma ideia, uma coisa muito especial que tem agregado muito. E eu acredito que vai ser algo também que vai impactar diretamente a vida de vocês. Façam network, conheçam as pessoas, não só os clientes, mas conheçam os advogados,
troquem ideias, prestem assessoria aos seus colegas. E eu vou deixar para vocês Isso é muito aqui importante. uma dica. Eu não sei nem se eu posso, mas eu posso deixar em relação ao Imóvel por Elas, para o pessoal seguir lá? Pode? Claro que Então, pode. Existe um Instituto de Direito Imobiliário, somente de Direito Imobiliário, para quem gosta dessa área, e fala muito sobre essa atuação extrajudicial, que é o Imóvel por Elas. Procura lá no Instagram, vai estar Imóvel por Elas. É um instituto somente formado por mulheres aí, é o Clube da Luluzinha, que fala um pouco mais sobre essa atuação, inclusive em assessoria de leilão. É muito legal. Então vale a pena, segue lá, segue a doutora Bárbara. Isso, gostaria de deixar até aberto a isso, né? Precisamos passar o Instagram de vocês também, com certeza. Isso. O nosso é cartório do primeiro ofício de Duque de Caxias no Instagram. Então, segue o Imóvel por Elas, segue Laila Rangel. Eu prometo que eu vou publicar coisas relevantíssimas para poder, segredos e dicas, coisas especiais. E eu acredito que essa é só a primeira vez que a gente vai bater esse papo aqui e muita coisa boa vai vir por aí. Excelente. Então agradeço aqui a presença novamente da doutora, né? A doutora Laila Rangel, aqui ao meu lado, né? Doutora Bárbara Toledo, a doutora Elisângela Zurita também. Muito obrigada. Em especial, né? E também a nossa equipe técnica. Não podemos também de agradecer ao Felipe Ramos, ao João Neves, apesar de eles estarem atrás dos bastidores, mas estão sempre conosco aqui. Com certeza. Né? E sem enaltecer também o nosso presidente da OAB Duque de Caxias, Dr. Wagner Botelho, por criar e permitir a realização desse OAB DCcast. Também quero agradecer ao seu Walter Ney Ribeiro, subsecretário de Tecnologia e Modernização de Duque de Caxias, que apoia este projeto e montou a nossa equipe de comunicação. Agradeço em nome de toda a equipe, também aos nossos patrocinadores, não podemos deixar de falar neles, exatamente, que é a BRZ, um novo jeito de viver, Alcance Engenharia, Zurita Real Estate e Work Service, negócios e soluções. E sempre, no final de todo o nosso ADBcast, quando eu puder, eu sempre vou lembrar que onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflito, geram novas ideias. E OAB de Duque de Caxias, a ordem é unir e realizar. Então até o próximo OAB DCcast, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.